Tô pensando em começar uma série de vídeos para falar um pouco sobre rigidez cognitiva no autismo. Os gatos vão acabar passando um pouco no vídeo, mas faz parte. É a primeira vez que eu faço nesse formato assim, mais longe, porque eu não tenho microfone, né? Então eu sempre tento falar perto da câmera para que o áudio seja bem captado, mas eu acabei de fazer um teste, acho que o áudio vai sair bem. Porque assim, eu vejo na internet muito se fala sobre as características do autismo, né? Os traços de autismo, tipo a rigidez cognitiva, a dificuldade em interações sociais, etc. Mas eu gostaria de dar exemplos reais da minha vida para as pessoas terem uma ideia de como esses traços se manifestam na prática e também para que outras pessoas autistas possam ouvir e se identificar ou não, porque o autismo ele não se manifesta da mesma maneira em todo mundo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu tenho algumas questões sensoriais, por exemplo, misofonia, só que a misofonia, que é uma extrema aversão a determinados sons, ela se manifesta, no meu caso, para situações muito específicas, às vezes com pessoas específicas, mas ela não é assim o tempo inteiro. Eu não sou o tipo de autista que precisa de acomodações sonoras, assim, ficar o tempo inteiro usando abafador de ruído, essas coisas. Se bem que, recentemente, né, conforme nosso autoconhecimento vai progredindo, eu reparei que se eu andar com abafador de ruído ao longo do dia, eu vou ter menos desgaste de energia. Principalmente se eu andar muito na rua ou em qualquer lugar. Então, ao longo do tempo, a gente vai se descobrindo melhor. Mas o foco desse vídeo é rigidez cognitiva, porque recentemente eu sinto que eu fiz um certo progresso, sabe? Eu estudo pedagogia e a minha turma ia passar por uma prova num dia, e só que a prova teve que ser postergada no horário porque o professor não conseguiu imprimir as provas. Então, se a prova começaria às 7h30, por causa do problema da impressão, o professor previu que ele conseguiria resolver lá pelas 9h. Então, quem já tinha chegado para fazer a prova ficou meio ocioso ali na sala de aula. Então, o que, que a minha turma fez? Falou, vamos nos reunir numa outra sala para a gente fazer um grande estudo coletivo? E eu achei aquilo lindo, maravilhoso, sabe? Eu não sei se num segundo semestre é muito fácil ter uma turma completamente unida nesse nível, assim, sabe? Tem sim os grupinhos, assim, as panelinhas, mas é difícil a nossa turma ter rixa, sabe? Como, por exemplo, eu já fiz parte de outras turmas e tinha rixa, assim, na turma, e realmente uma parte odiar a outra parte. Pelo menos na minha turma de pedagogia, isso não tem acontecido. E eu achei aquela ideia muito massa e eu fui junto com a galera e a galera ficou bem dispersa assim no início, todo mundo falando, ai, tô nervosa, não sei o que, e nada de estudar. E eu tava achando aquilo maravilhoso, porque eu estava ali pela socialização, pelo compartilhamento entre pessoas. Eu já tinha feito meu estudo em casa, eu não estava me garantindo na prova, eu não estava precisando tanto assim da revisão. Mas eu achei legal aquele momento de troca, sabe? A gente conseguiu estudar um pouco, mas grande parte foi dispersão, como geralmente acontece em grupos grandes, sem uma mediação clara. E eu quase me emocionei pensando que se fosse um tempo atrás, eu jamais toparia participar disso, porque eu sempre fui uma boa aluna, uma aluna que se garantia sim nos estudos. Se fosse um tempo atrás, eu não veria sentido em fazer estudo em grupo, porque eu já tenho meus conhecimentos, e eu vou te falar por que
Nossa, por que que isso é grande coisa para mim? Porque tempos atrás eu era uma pessoa que simplesmente não falava com ninguém e que fazia o seu estudo e estava lá na escola para estudar, não para falar com ninguém. Então, coisas que eu vejo que vêm naturais para neurotípicos, como socializar, jogar conversa fora, essas coisas, não vem natural para uma pessoa autista. Na maioria das vezes, não, porque eu não tenho esses dados, mas para mim, pelo menos. E eu já ouvi depoimentos parecidos. Tudo tem uma função social, mas eu preciso que essas funções sejam explicadas para mim, ou eu preciso pesquisar isso para que elas façam sentido para mim. Eu não vou me engajar numa conversa com uma pessoa se eu não sentir que aquela conversa tem algum objetivo específico, nem que seja fortalecer vínculos sociais, porque o ser humano é um ser social. Então, eu como pessoa autista, preciso racionalizar tudo para que aquilo faça sentido para mim. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Depois do ensino médio, eu consegui entrar na faculdade de psicologia numa universidade federal. Psicologia não era um curso tão concorrido assim na época. Foi em 2011 isso. Mas eu consegui entrar bem colocada depois de estudar muito durante o ensino médio, mesmo no terceirão, que eu não estudei praticamente nada, porque eu estava em colapso emocional, mas consegui entrar e eu tinha essa mentalidade de que eu estou na faculdade para estudar e eu só vou estudar. Porque essa é a regra explícita da faculdade, é que você chega lá para estudar e se formar numa profissão. E quais são as regras implícitas da faculdade? É que você vai lá para estabelecer conexões, para trocar experiências com pessoas, para fazer numa linguagem corporativa que seja, vai fazer o seu networking, seu primeiro networking. Essas regras não são explícitas, elas são implícitas. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá na faculdade, eu só vou ler os textos, eu não vou falar com ninguém, eu não tô aqui para fazer amizade. Essa era a minha cabeça rígida do autismo. Então, o que que aconteceu? Na primeira semana de psicologia, já estava todo mundo integrado. Até porque, gente, é um curso de psicologia. A psicologia, ela pressupõe a existência do outro, a interação com o outro, a conexão com o outro. Então, acho que foi até meio ingênuo da minha parte eu pensar que eu não ia precisar de fazer vínculos durante a faculdade. Mas tudo bem. O que aconteceu na primeira semana? Já estavam fazendo amigo oculto de chocolate. Na primeira não, vai lá. Na segunda, terceira semana. E eu não participei. Porque na minha cabeça rígida, eu não tô aqui para fazer amigo oculto de chocolate. Eu tô aqui para estudar psicologia para me tornar psicóloga. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha vínculo com ninguém na turma, porque eu não queria, não me interessava, sendo que eu estava perdendo uma grande oportunidade de fazer vínculo com pessoas. Hoje eu vejo dessa forma, daquela forma. Naquela época eu não via dessa forma, mas o que aconteceu lá para a terceira, quarta semana? O professor é, propôs que a turma se dividisse em grupos para fazer um trabalho e eu não tinha grupo, porque eu não tinha feito vínculo com ninguém. Porque eu não tinha ido no bar com os veteranos, eu não tinha participado das coisas, eu não tinha participado do Amigo Chocolate, então eu não tinha vínculos para fazer trabalho em grupo. Então, essa parte social eu perdi na adolescência, esse treino de habilidades sociais, porque eu não dei o devido valor, eu só dei valor aos conhecimentos teóricos, mas não dei valor à experiência humana. Isso por causa da rigidez cognitiva do autismo. Isso é prejuízo social que o autismo causa. Porque eu passei numa faculdade boa, não consegui ficar um mês na faculdade por causa do prejuízo do autismo. Então, esse é o primeiro vídeo da série. E eu vou continuar dando exemplos, que eu tenho vários exemplos ao longo da minha vida. E espero compartilhar com vocês.